Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é desafios e alternativas para vagas de garagens. Um grande problema dentro dos condomínios. Tem solução? Bom, trouxemos aqui 2 síndicos 5 estrelas que têm alguns cases de sucesso para a gente discutir e mostrar para vocês que sim, existe possibilidade de otimização para as vagas de garagem. 2 síndicos 5 estrelas, Bruno Magalhães, seja muito bem-vindo ao programa pela primeira vez, Bruno. Obrigado pelo convite, Ricardo. Eu que agradeço. E outro Bruno, mas que já é recorrente aqui no programa, Bruno Clós, seja muito bem-vindo ao programa, Bruno. Obrigado, Ricardo, sempre um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Bruno, a gente tem um desafio enorme como síndico de organizar essas vagas de garagem que muitas vezes são um desastre entregue pelas construtoras. É possível? É possível, é um baita desafio, né? E até quando a gente olha um pouquinho do histórico, do que as construtoras fizeram, lá atrás a gente tinha muito condomínio com uma vaga de garagem, alguns com vagas gigantescas, e aí a gente passou pela miniaturização dos apartamentos, né? Ficou tudo apertadinho, e aí surgiu a tal da vaga presa com o vizinho, e parece que o negócio tinha acabado. Final dos anos 90, a gente não via mais, e agora, Ricardo, voltou com força, porque é muito empreendimento em São Paulo, o pessoal tá fazendo garagem, não é mais para baixo, é para cima, sim, e agora tem que economizar. E é onde surge novamente o desafio para a gente conseguir lidar com essas vagas de garagem. Bruno Magalhães, primeiro, parabéns pela certificação, recém-certificado, faz parte aí dos 7%, e é muito difícil. Bruno, tem esse ponto também da questão de vagas pequenas, né? Parece que quanto os carros ficam maiores, as vagas ficam menores, né? E é um dificultador muito grande também para os condomínios. Eu costumo dizer que a construtora ela deveria, no contrato de compra e venda, falar que você só pode ter um Honda Fit, né? Que é o único carro que cabe dentro das vagas que a gente compra hoje nos apartamentos. Aquele Cinquecento, né? Também podia ser. Sim. Se não for o Mini Cooper ou um Honda Fit, não vai caber dentro da vaga, não. E muita confusão se gera por conta disso. O condomínio ele tem um carro grande, um carro médio, um carro pequeno, e ele entende que a vaga deve se adaptar ao carro dele e não o contrário, né? Sim. Que se ele tem um carro grande, ele tem direito a pegar aquelas vagas que são dentro da legislação, te obrigam a ter uma vaga grande e não tem suficiente. Então, se você for por esse lado, é um problema. E como resolver, Bruno? Bom, acho que temos algumas alternativas bastante interessantes, né? Primeiro, quando a gente fala de sorteio de vaga de garagem, isso é bem comum nos condomínios. Alguns fazem de 6 meses, que eu acho uma loucura, porque é pouco tempo. Outros fazem ali para 1, 2 anos. E sabe que assim, eu e o Bruno, nós moramos no mesmo prédio um tempo e passamos por um problema juntos lá. E algumas formas de resolver, acho que a primeira delas é ter um sorteio eficiente e que a gente consiga dar oportunidade para todo mundo. Uma coisa que a gente... Sem privilégios. Sem privilégios. Ou com os privilégios da pessoa certa. Né? Exato. Então, lá a gente fez algumas ações, até por tentativa e erro, já são alguns anos, né? Que a gente descobriu que funciona para aquele condomínio. E aí, óbvio que cada condomínio vai funcionar de um jeito. Eu acho que a primeira dica que a gente percebeu que deu muito mais organização e fluidez no sorteio foi que a gente... lá os moradores gostam de escolher a vaga no mapa, né? Então, isso até pré-pandemia era mais fácil. E a gente conseguiu fazer um sorteio de vaga de garagem sem ser aquela loucura, contando com alguns equipamentos. Então, primeiro o sorteio foi antecipado. A gente gerou isso via sistema e as pessoas já sabiam qual era a posição delas. Eu peguei 300 e pouco, minha vaga não ficou tão boa uma época, não. Mas você não precisa chegar, talvez, você pode otimizar, né? Saber ali, ir acompanhando, desce, ver que número tá, não precisa às vezes ficar 5 horas para escolher a sua vaga. Exato. Né? Esse prédio, por exemplo, ele tem alguns grupos de WhatsApp, então o que a gente fazia? Olha, agora serão atribuídas de 1 a 50. As pessoas desciam, a gente tinha toda a parte de painéis que a gente colocou televisão para informando mesmo os moradores, olha, agora está entrando 52, colocava as pessoas em fila. Então, num resumo, você chega, já sabe qual é a sua posição, alguém te chama para você entrar na fila na posição correta e você já se encaminha direto para escolher sem em estresse. Fila, sem estresse e sem parecer bingo, né? Porque eu já cantei muito bingo lá no condomínio. Bruno, essa parte de deixar também os condôminos tranquilos, acho que faz parte de uma boa otimização, né? Sem dúvida. Inclusive, nessa onda de deixar os condôminos mais tranquilos,
a gente criou algumas regras para que esse sorteio funcionasse de maneira melhor, né? De maneira mais otimizada e rápida. E aí surgiu a ideia do Kloss aqui na época, que tem se espalhado, inclusive a gente tem falado isso como um case de sucesso, que é a Vaga Amiga, né? A gente vai entrar agora nesse nome aí, Vaga Amiga, que o que é isso, né? Como que uma vaga pode ser, utilizar esse nome de amiga? Sim. E ela lhe abraça quando você ela chega. é quase isso, né? Quase isso, por conta das vagas presas. Como a gente tinha esse problema, e isso deve ser a coisa mais comum dos condomínios hoje, a vaga presa com o teu vizinho que você não conhece. E aí surgiu o conceito de vaga amiga, que eu vou deixar aí o Bruno explicar um pouquinho melhor como é que funciona. Cláudio. Boa, então, a questão da vaga amiga... É criação sua? Eu não lembro, eu confesso que assim, posso ter me inspirado, mas eu levei isso para o condomínio, não lembro de onde veio a fonte. Mas a ideia da Vaga Amiga foi a seguinte, a gente percebeu que várias pessoas, até nessa organização que a gente tem de comunidades hoje, as pessoas gostam de morar perto. Sim. Então vamos supor, o Ricardo é meu amigo, eu vou morar no mesmo prédio dele. E aí chegamos lá, eu tenho uma vaga de garagem, você tem outra, as duas são presas. Poxa, por que eu vou dividir com um estranho se eu posso dividir com você? Então, qual que foi a nossa ideia? A gente, lá, o sorteio, ele passa por alguns períodos, como eu disse, né, de sorteio antecipado, e também quem se inscreve para a Vaga Amiga tem prioridade na seleção das vagas presas. Então, o que a gente faz? Primeiro, pega todo mundo que é PNE, que enviou a documentação certinho, dentro de todas as regras do condomínio, essas pessoas escolhem as vagas que são melhores para elas. Segundo lugar, todas as pessoas que se inscreveram para a Vaga Amiga. Então eu tenho que mandar o meu nome, o seu, ou o meu nome com o do Bruno. Sim. E dizer, nós vamos dividir. A gente abre mão de tentar conseguir uma vaga solta, que é o caso que nós temos algumas lá. E aí fica muito fácil, porque quando chega na hora de sortear, as pessoas simplesmente vão lá, já escolhem em conjunto, só desce um, isso já ajuda também. Normalmente eles já sabem as vagas que gostam. E a gente consegue, por exemplo, nesse condomínio que a gente falou, de 400... facilmente a gente sorteia 10% nessa forma. Você dilui problemas futuros, né? Exato. Porque a partir do momento, normalmente, como você falou, a gente mora no mesmo prédio, morou no mesmo prédio, não sei o quê. Vocês têm uma amizade que o cara pega o carro do outro, você não vai desconfiar que ele vai pegar alguma coisa dentro do seu carro, algo nesse sentido. Então você dilui problemas futuros e uma ideia muito bacana aí de essa Vaga Amiga. Gostei, vou disseminar essa ideia. A gente tem também a questão de muitas vezes a construtora sugerir um manobrista, né? Fala sobre isso. E isso vem, tá agora a nova moda, né, de se colocar dentro da convenção sujeito ao auxílio de manobrista. Então você compra, quando você entra, que descobre que tua vaga é presa, que você não tem vaga determinada, logo lembram que tem lá na convenção, sujeito ao auxílio de manobrista. Então você tem que contratar. E é um custo muito alto. É um custo tão alto que você não tem retorno, porque qual que é a vantagem de você ter alguém estacionando um carro, né? Você quer chegar no teu condomínio, você quer parar o carro ali e quer ir para a tua casa descansar. Não é um valet, né? Que você vai chegar, vai para o restaurante, está no momento de lazer. Então as pessoas realmente elas não querem esse manobrista, elas só têm se for uma necessidade. E aí o Vaga Amiga veio ao encontro de evitar colocar esse manobrista dentro do condomínio, porque o próprio vizinho, muitas vezes o amigo, né, o que você conhece, família, ele vai fazer a manobra do teu veículo. O curioso nisso é que a gente sempre vê o condômino desconfiando, né, que essa Vaga Amiga não vai funcionar. Ele fala, e se bater em meu carro, o condomínio vai se responsabilizar? Quem vai pagar se o meu vizinho, seja amigo ou não, bater o meu veículo? E a gente sempre fala assim, você tem a noção de que o manobrista ele tem muito mais chance de bater o teu carro do que o teu vizinho, porque ele é teu amigo, ele tá lá cruzando contigo, ele não vai querer bater o teu carro, até porque se ele bater, ele vai te falar. E o manobrista faz 200 manobras por dia, né? E sem dúvida, então isso cansa, ele vai cometer um erro, ele tem mais chance de errar, né, fazendo as 200. E o teu vizinho não, ele vai fazer aquilo com calma, com cuidado. É chato, um pouco, mas você economiza no coletivo no final do ano. E com isso que a gente conseguiu fazer essa ideia implantar. E ela está funcionando, já foi para o segundo condomínio, já estamos difundindo isso no bairro, as pessoas procuram a gente para saber como é que funciona, porque querem tirar aquele custo anual do manobrista. E vocês, como que fizeram o critério da questão das pessoas com deficiência que necessitam realmente de vagas mais próximas do elevador?
vagas que não tenham dificuldade para abrir a porta, porque tem cadeirantes. E a gente sabe, infelizmente, que tem muita gente tentando se beneficiar, sendo que não tem necessidade de uma vaga. Às vezes ele tem até uma carteira especial, mas o problema dele é no braço, por exemplo. Não tem dificuldade de locomoção. Como que vocês adotaram os critérios? A primeira parte que a gente fez, até essa regra vai mudar em um dos nossos condomínios, a gente até fala um pouquinho mais depois. Mas a ideia é que as pessoas apresentem toda a documentação. O condomínio não tem competência para dizer se uma pessoa merece ou não uma vaga. Isso é importante. Então, a gente deixa para as autoridades públicas definirem, recebe o cartão, aqui em São Paulo, o cartão da SV, né? Analisa isso e aí faz com que essas pessoas concorram num sorteio. E é muito mais fácil quando você coloca pessoas desses apartamentos, que são os primeiros sorteados, que estão juntos, que muitos conhecem o problema dos outros e vão saber e vão falar às vezes, não, deixa essa vaga pro fulano, porque eu sei que o problema dele é mais sério que o meu, por exemplo. A única coisa que a gente fiscaliza bastante é para ver se as pessoas apresentaram o cartão de si próprios ou se apresentaram o cartão da tia. E aí é um problema quando fazem isso. Isso acontece muito, né? A gente tem, mora junto eu vi isso muito em condomínio. A avó que vem e aí você tem uma vaga especial, mas, pô, você pode manobrar ali, deixar sua avó ela não dirige o carro, por exemplo. Então tem muito desses problemas de pessoas também querendo, infelizmente, se beneficiar. Uma coisa também que até o Bruno pode falar com muita propriedade, a gente construiu vagas de carga e descarga. E aí serve tanto para volumes, né, quanto para pessoas também. Então, se alguém tem dificuldade de locomoção, essas vagas ficam no primeiro piso, logo que você entra, na frente dos elevadores. É uma boa solução, né? Uma boa solução. Resolveu diversos problemas que nós tínhamos com a criação da vaga de carga e descarga. Elas geralmente não vêm, né? Você tem no condomínio, isso acontece na parte da frente, para onde você coloca o caminhão de mudança. E ninguém pensa para os condôminos, como funciona quando você chega com muita coisa para descarregar. Então foi logo a primeira, antes da implantação da vaga amiga, a primeira mudança que a gente conseguiu fazer foi a criação das vagas de carga e descarga. Vocês já falaram muita coisa interessante, mas eu quero que vocês expliquem esse case um pouco mais a fundo. Vocês mudaram as vagas, criaram novas vagas. O que vocês fizeram com as vagas pequenas? Fizeram mudança ou não? Quero entender um pouco o que vocês conseguiram solucionar e o que não foi solucionado. Vocês mergulharam numa solução, num case de sucesso, mas obviamente que dentro de um case de sucesso nós também temos pontos que não conseguimos resolver. Vocês vão contar para mim agora no segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira terá esse case de sucesso e muito mais. Não esqueça de seguir o nosso canal, dar seu like, compartilhar, nos ajude a disseminar informação de qualidade. Estamos chegando perto dos 30 mil inscritos. Até sexta-feira.